Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui juntamente com vocês para adorar o Senhor, louvá-lo. E dentro dessa palavra que nós temos como proposta nessa noite, queremos continuar falando sobre a identidade. A série Identidade que nós, como Igreja Batista, estamos adotando aqui nesses 2 meses. E nessa noite vamos falar sobre a vida de Abraão. Ele vai ser o nosso personagem nessa noite. A vida de Abraão. E nós vamos identificar a identidade a partir da fé. Hoje o nosso foco vai ser descobrir a nossa identidade a partir da fé. Então convido você aí na sua casa, abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Pode abrir também o smartphone, pode abrir também o tablet, fique à vontade aí na sua casa. Hebreus capítulo 11, os versículos 8 ao 12. A palavra de Deus vai nos dizer assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele recebera como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu em que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio deste homem, velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem mantido a chama do nosso coração aceso, o Senhor tem mantido a fé desse que me ouve, desse meu amigo que está nos assistindo pela internet. Deus, que o Senhor possa ir e consolar os corações nessa noite. Que essa palavra seja uma palavra viva, Pai. Que essa palavra seja uma palavra de transformação na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, desse que nos assiste. Senhor, e nós te pedimos que o Senhor nos encontre nessa noite de uma maneira toda especial, através da tua poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Queremos falar alguns dados da vida de Abraão. Abraão inicialmente não se chamava Abraão, mas sim Abrão, que significa pai exaltado, um grande pai. Ele era filho de Terá. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, ali próximo da Babilônia, e ele era casado com Sarai, que posteriormente se transformou, mudou o seu nome para Sara. E saiu com seu pai. Ele saiu com seu pai para uma terra distante, Canaã. Ele foi com seu pai, com a sua esposa, com seu sobrinho Ló, para Canaã. Estabelecem e permaneceram ali na cidade de Harã. Dizendo: olha, vamos permanecer um pouco aqui. E naquela cidade, o seu pai veio a falecer. O seu pai morreu. Mas é interessante que nessa mesma cidade, Deus o encontra e o chama para continuar aquela mesma viagem que foi iniciada anteriormente, para estar em Canaã. E ali ele recebe uma promessa para ser pai de multidões. Ele recebe uma promessa para conquistar uma terra totalmente boa. Nesse percurso, Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. E sua esposa Sarai muda seu nome de Sarai para Sara. É mudado também o nome de sua esposa.
Nesse contexto nasce um filho, Ismael, mas não era o filho da promessa, não era o filho que Deus tinha projetado para Abraão. E esse filho nasceu de uma escrava chamada Agar. Nasce o filho da promessa, Isaque. Deus prova a fé de Abraão, pedindo o seu filho como sacrifício. O filho da promessa foi pedido em sacrifício. E aos 175 anos, Abraão morre. Esses são alguns dados que nós podemos encontrar aqui sobre a vida de Abraão. Mas a nossa proposta aqui é que que todos nós aqui, eu também, possamos viver e assumir a nossa real identidade em Cristo Jesus. Não basta apenas pertencer a uma cultura evangélica, não basta apenas pertencer a um gueto gospel. Não é isso que o Senhor chama para você viver a tua identidade. A tua identidade é necessário você vivenciar através de uma vida com Deus, iniciada com o próprio Deus, o novo nascimento. Você precisa nascer de novo, não são regras, não são atos, é Deus trabalhando em você. E é necessário eu me tornar um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, você se tornar um seguidor de Cristo, para que essa identidade se inicie na sua vida, na minha vida. É Jesus, é através de Jesus que você e eu podemos encontrar esse novo nascimento. Eu preciso estar disposto a pagar o preço de segui-lo, você precisa estar disposto ou disposta a estar pagando esse preço para segui-lo a Jesus, carregando a sua cruz. Ou seja, você precisa se envolver com responsabilidades. A partir do momento que você tem a sua identidade cravada em Cristo, a sua vida muda e você começa a assumir responsabilidades para com aquilo que você aceitou, com sua salvação. Então tenha convicção da sua identidade em Cristo Jesus. Tenha convicção do seu real propósito, porque uma vez que você foi chamado para estar com Ele, andar com Ele, vivenciar com Ele, você vai começar a descobrir o seu propósito. Eu te pergunto nessa noite, aí dentro do seu coração, na sua casa, onde você está me vendo, me assistindo, você já descobriu o seu propósito? Você sabe o que Deus deseja para você? Qual que é a jornada? Ele não quer apenas andar com você, mas Ele quer que você descubra o seu propósito. E tenha certeza para onde você está indo. Tenha certeza disso, que o seu destino é cravado no Senhor. Então, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, se você experimentou um novo nascimento, você vai ter a sua responsabilidade de vida aumentada. Você vai ter mais responsabilidades a assumir, não para comigo, não com uma igreja local, mas você vai assumir com Jesus. Com Jesus. Abraão viveu pela fé. Ele não viveu pela sua capacidade, pelo seu poder, pela sua força, pela sua inteligência. Ele viveu pela fé. A sua jornada foi vista e vivenciada pela fé. E o que é fé? Hebreus 11, verso 1, se você voltar um pouquinho no texto daí, onde você está com a sua Bíblia aberta, vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela tem uma visão. A fé, ela tem uma visão de enxergar longe. Não é uma visão humana, não é uma visão terrena, é uma visão espiritual. A fé, ela vai te proporcionar isso. Você ver além do problema, além das circunstâncias. Paulo vai mencionar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O que Deus promete para você é eterno, meu querido, minha querida.
é eterno. A fé não é apenas importante para mim, não é apenas importante para você, a fé é essencial para a nossa identidade. A fé é essencial para a nossa identidade em Jesus Cristo. Então entenda, perceba, vivencie. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz que o viver não é por vista, o viver é pela fé. Então nós vivemos pela fé. Eu e você vivemos por fé, não pelo que os nossos olhos veem. Porque quando eu vivo por vista, eu encontro como obstáculo para mim, para você, o medo. O medo começa a tomar conta de nós. Talvez você olhe problemas na sua vida e você comece a olhar as circunstâncias ao seu redor, as circunstâncias do nosso país, as circunstâncias global, e você vem uma sensação de medo, de temor, porque o medo, ele nos controla. O medo, ele pode te controlar, pode me controlar, mas o medo também nos faz controlar outros. O medo também pode fazer você controlar pessoas. Então eu preciso colocar a minha fé em Deus. Você precisa colocar a sua fé em Deus, não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível, meu irmão, você e eu agradarmos a Deus. É impossível você que busca, deseja, almeja Deus, conhecê-lo sem fé. Você precisa de fé. Eu e você precisamos de fé. Romanos 1, verso 17 fala: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. A vida cristã, do início ao final, se dá pela fé. Continuando o texto, como dizem as Escrituras, e aí ele vai fazer referência, Paulo faz a referência a Abacuque 2, verso 4. O justo viverá pela fé. Você deve viver pela fé. Devemos viver pela fé. Então a nossa jornada de fé ela não começa quando você entende, quando faz sentido para você. A nossa fé, a nossa jornada de fé começa quando você e eu cremos. A nossa jornada de fé, meu amigo que nos assiste nessa noite, começa a partir do momento que você crê que Jesus te amou. No momento que você crê que Ele se entregou por você. No momento que você crê que tudo que Ele pagou naquela cruz foi por você, foi por amor a você. Então olhe, viva. Diante disso, o que eu preciso, o que você precisa para ter uma identidade a partir da fé? Primeiro, se você estiver anotando aí na sua casa, coloque assim: tenha uma vida de obediência. Tenha uma vida de obediência. É o que Abraão teve, uma vida de obediência. Abraão é considerado o exemplo da fé, daqueles que viveram pela fé. Ele é o exemplo máximo. Carlitos Paz, um pastor, ele vai declarar o seguinte: não somos o povo da matemática, somos o povo da fé. Não é quando você entende, quando você faz sentido, quando é lógico, quando você consegue controlar, mas é quando você e eu vivemos pela fé, somos o povo da fé. Então, de uma certa maneira, todos nós temos fé. Eu e você temos fé. A grande questão é aonde essa fé está colocada. Aonde essa fé está sendo colocada de uma maneira especial. Naquilo que é perfeito, naquele que é perfeito,
E perfeito somente existe um, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nessa noite, Deus. Deus é perfeito. Você pode colocar a sua fé naquele que é perfeito, ou você pode colocar a sua fé naquilo que é imperfeito. É uma opção sua, é uma decisão sua. Onde você vai colocar a sua fé? Se você colocar a sua fé em Deus, você vai viver a realidade dos céus. Você vai viver a realidade que Deus tem para você. Porque vida cristã, andar com Jesus, não existe sem um passo de fé. Precisa de um passo de fé. Tel Hayashi vai falar que fé é aquela convicção que brota de dentro de mim e de você. E nos dá a segurança necessária para dizer que sabemos a respeito daquilo que Deus nos falou. Há uma certeza dentro do seu coração que Deus falou com você, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Ele se interessa e quer interagir com você e comigo em todo o tempo. Então Deus, ele chamou Abraão para sair da sua terra, para sair da sua parentela, para sair da sua zona que era conhecida por ele, e ir para o desconhecido. Ele chamou Abraão para sair daquilo que era confortável, controlável, para aquilo que era desconfortável e sem controle. Deus te chama para você sair da onde você está e se colocar à disposição dele nessa jornada de fé. Ele chama você e eu. A grande questão é que o que nós vamos dizer para ele? Qual que é a tua resposta? Diante das circunstâncias que os olhos veem, qual que é a circunstância? O que você diz a ele? Qual que é o seu sim? Ou qual é o seu não para com ele? Ele te chama todos os dias a ir mais fundo. Se você já está andando com o Senhor, ele te chama para você ir mais fundo, para você mergulhar mais fundo, para você obedecê-lo. Mas se você dizer não, é uma opção, uma decisão sua. O que você vai decidir? A jornada de Ur dos Caldeus, da onde Abraão saiu até a terra de Canaã, era de aproximadamente 800 quilômetros, feitas a pé. Uma jornada longa. Isso nos mostra que para cumprir a vontade de Deus, para entender que Deus ele tem algo para nós, para entender que há um projeto, há um propósito de Deus para mim e para você, requer esforço, requer empenho, requer dedicação. Eu e você precisamos desse esforço e desse empenho. O nosso Deus não compartilha inicialmente os detalhes do processo. Ele não compartilha comigo, ele não compartilha com você. No início da nossa jornada, ele vai falar o que é necessário. E conforme nós vamos avançando, conforme a vontade dele, em direção à vontade dele, ele vai nos revelando coisas, ele vai nos revelando situações, ele vai nos revelando como agradá-lo de todo o nosso coração. As problemáticas, Deus ele não coloca isso na pauta. Ele não vai colocar isso na pauta para você, nem para mim. Mas ele vai usar os processos para que você vá descobrindo que ele está no controle de tudo. Porque quando estiver no meu controle, eu vou ver do meu modo, você vai ver do seu modo.
Mas quando estiver no controle de Deus, você vai ficar totalmente dependente. O próximo passo é dependência. O próximo passo, você não vai tomar decisões precipitadas. Essa é a vontade de Deus. O Senhor disse a Abraão, naquela época, em Gênesis 12, versículo 1, a parte A: saia da sua terra. Quando ouvimos, podemos obedecer. A questão é, você tem ouvido Deus falar com você? Você tem ouvido Deus dizer quanto Ele te ama? Porque o nosso Deus fala. Essa é uma verdade. Mas muitos de nós podemos estar ouvindo outras vozes, ruídos. E esses ruídos, eles atrapalham, esse barulho nos atrapalham de ouvir a doce voz de Deus dizendo que você é o filho amado dEle. Ou que Ele quer te chamar para você andar com Ele e iniciar uma jornada de fé. E quando Deus fala, qual que é a nossa resposta? Qual que é a sua resposta? Obediência ou desobediência? Eu quero dizer para você que, para sair da zona de conforto, da onde você se encontra nessa noite, seja em qual for a área ministerial, na sua família, no seu trabalho, você não tem que ter apoios, somente Deus. Ele é a tua segurança. Com Deus não existe um plano B. Com Deus só existe um plano único. Um único plano, o original, que está pautado no propósito que Ele escreveu antes de você e eu nascermos. E Ele quer revelar esse propósito ao seu e ao meu coração. Ele quer interagir conosco. Ele quer fazer com que eu e você vivamos uma vida pela fé. Vivamos uma vida de obediência. A sua fé tem manifestado a obediência? A sua fé tem manifestado a obediência? 2. Tenha uma visão espiritual dos fatos. Tenha uma visão espiritual. Abraão não sabia por onde ele ia, como que era essa terra, como que era esse lugar. Ele não tinha uma noção de como que as coisas iam acontecer, os processos que ele ia passar. Ele não tinha uma noção. Quando o Senhor te chamou para andar com Ele, talvez você também não teve uma noção do que Deus estava reservando para você, ou os processos que você ia passar para você crescer, amadurecer. Mas a confiança de Abraão não estava em si mesmo, estava em Deus. Quando os espias foram orientados a olhar aquela terra ali, no livro de Números, Moisés declara para eles irem, um representante de cada uma das 12 tribos, para ir àquela terra e ver como que era. Pegar uma amostra, uma pequena amostra. E eles viram lá que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Mas havia gigantes. Havia problemas. Deus não falara que haveria problemas. Deus falara que iria dar a terra a eles. Os 10 voltam e falam que a terra é boa, a terra é como Deus falou, mas aí nesse mais eles dão ênfase maior ao problema. Nesse roteiro eles começam a enfatizar muito a questão do problema, a dificuldade, do gigante, que a gente não vai conseguir e tal. E isso desanima o povo. Josué e Caleb, eles falam: olha, tem problema sim, tem gigante lá, mas a terra é boa, a terra manda leite e mel, o Senhor vai nos dar.
O coração daqueles dois estava pautado naquilo que Deus tinha falado. Eles tinham uma visão espiritual. Você tem uma visão espiritual dos fatos que estão te cercando? Você tem uma visão espiritual? Ou a sua visão é uma visão carnal? Uma visão limitada, que só olha a circunstância, só olha o problema, só olha a dificuldade. Confie e tenha uma visão espiritual de que Deus está no controle, de que a sua vida está nas mãos de Deus. Os processos testemunham acerca da minha e da sua identidade, meu irmão. Os processos fazem parte. Os processos, eles nos apontam para essa realidade. E Abraão foi humano. Apesar dele ser reconhecido como o pai da fé, ele foi um ser humano, ele errou também. Porque quando nós nos encontramos assustados, quando nós nos encontramos com medo, as situações à nossa volta, as circunstâncias que nos cercam, a gente pega o controle de volta. Queremos fazer do nosso jeito, queremos ajudar, queremos olhar para a necessidade. Na jornada de Abraão à terra de Canaã, ele chegou a uma determinada cidade e viu a fome, viu um problema. E o que Abraão decide fazer? Ele desce para o Egito. Ele desceu para o Egito. Mas Deus tinha falado para ele ir para Canaã. E ele desce ao Egito. Quem levou Abraão para o Egito? Não foi Deus. Foi o próprio Abraão que decidiu ir. O medo o levou para lá. A visão natural de Abraão o conduziu àquele lugar. Mas não era a vontade de Deus ali. E ali no Egito, o medo o fez ainda fazer outras coisas. Ele mentiu que Sara era a sua esposa, falando: olha, ela é minha irmã, ela não é minha esposa. Eu quero dizer para você que apesar dos presentes que Abraão recebeu ali no Egito, do faraó, bens, bois, animais, escravos e escravas, eu quero dizer para você que o que Deus tem para você não se encontra no Egito. O que Deus tem para você se encontra dentro da vontade dEle. Os presentes do Egito não podem satisfazer você. Os presentes do Egito não podem conduzir você, porque um dos presentes que Abraão recebera ali foi uma escrava, e nessa escrava, uma delas se chamava Agar. Agar. Hoje, quem está no controle da sua vida? É você? Ou é o Senhor? Quem está no controle? 3. Tenha uma percepção de promessa. Perceba que apesar da idade avançada de Abraão e Sara, existia uma promessa. Isaac, o filho da promessa, o presente de Deus para a vida deles. O presente de Deus para a vida daqueles homens, daquele homem, daquela mulher que não tinha um filho. Essa era a promessa. Só que as promessas de Deus não são geradas no seu tempo, no meu tempo. As promessas de Deus não são geradas com as minhas mãos ou com as suas mãos. As promessas de Deus não são geradas pela capacidade humana, ela é gerada por Deus. Porque todas as vezes que eu e você tentamos ajudar Deus acerca da promessa daquilo que Ele te falou ou me falou, eu só tenho a capacidade de gerar Ismael. Eu não tenho a capacidade de gerar um Isaac com a minha própria natureza, mas você tem a capacidade apenas de gerar Ismael. Abraão
tentou dar um jeitinho para encontrar o filho da promessa. Cuidado, meu querido, minha querida, meu amigo que me assiste, com as suas tentativas de alcançar as promessas de Deus pelo seu próprio esforço. Cuidado. Ouça Deus falar. Ouça Deus te dar as coordenadas, o próximo passo. Ouça Ele, tenha intimidade com Ele. Se Ele te prometeu, se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir essa promessa na sua vida, na minha vida. Abraão esperou 25 anos por essa promessa. Mas antes de Deus te dar uma promessa, cumprir algo dentro de você ou em você, Ele quer fazer e trabalhar em você e em mim. Essa é uma realidade. Nada é mais importante do que ser amigo de Deus. Abraão tinha isso muito bem claro para ele. Não era a promessa que Deus tinha para ele que iria ocupar esse lugar. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2, versículo 23, diz: e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, ele acreditou em Deus, ele teve fé em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Você consegue ouvir isso? Deus falando para você que você é amigo dele. Éramos inimigos por causa do pecado, mas a cruz de Cristo, Jesus morrendo na cruz, nos deu um livre acesso ao Pai, nos uniu ao Pai, para que na sua identidade com Ele, a partir dEle, você viva como um amigo de Deus. Somos amigos de Deus quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós cumprimos a sua vontade, seja achado como um amigo de Deus. Seja fiel a Ele. Foque Deus, não foque a promessa. A promessa virá como consequência na sua vida, na minha vida. Você certamente tem promessas de Deus aí na sua vida. Mas eu quero dizer para você, foque no Senhor. Foque no Deus da promessa. Foque naquele que vai além e desfrute dessa amizade, desfrute dessa intimidade que você pode ter com Ele. Tanto que, por mais que Abraão amasse aquela promessa, ele não deixou aquela promessa ocupar o lugar de Deus. Em um dado momento, Abraão, ele estava até disposto a sacrificar o seu filho, Isaque, por causa do que Deus falou. A promessa não pode estar acima de Deus. Aquilo que Ele prometeu para você, não importa o quanto seja especial para você, não importa o quanto que aquilo possa ser agradável aos seus olhos, aos meus olhos, ela não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Somente Deus pode preencher. Não é promessa que vai satisfazer o seu coração, é Jesus Cristo que vai satisfazer a sua alma, a sua fome. Você está disposto a sacrificar o seu Isaque por causa do seu bom amigo Jesus? Você está disposto? O que eu preciso para ter minha identidade a partir da fé? Uma vida de obediência, uma visão espiritual dos fatos, e saber que, apesar das promessas,
eu preciso ter um relacionamento com esse Deus de promessas. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa, acalmar o seu coração por um instante e deixar com que o Senhor conduza você a esse lugar de realidade. Você tem conseguido viver uma vida de obediência àquilo que Ele tem falado com você? O seu coração é um coração obediente à voz dEle? Mas talvez seja até devemos perguntar outras coisas, dizendo: você tem ouvido Ele? Ou você tem ouvido os ruídos que te atrapalham? Que te atrapalham de obedecê-lo? Você tem tido uma visão espiritual dos fatos? Quando surge um problema na sua vida, na sua história, que foge do seu controle, como você encara esse problema? Você encara com a sua força, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a ótica humana? Pare de viver um evangelho da terra para a terra, viva um evangelho do céu para a terra. É de lá para cá. Tenha uma percepção das promessas. Traga à sua memória, meu irmão, aquilo que te dá esperança. Nossos olhos são tentados a olhar para o problema, para o caos. Os nossos olhos são tentados a olhar para as circunstâncias da vida, dos problemas. Mas Deus está aqui dizendo para você que Ele ama você. Que não importa o tempo que essa promessa ainda não aconteceu na sua vida, na sua história, Ele continua sendo Deus, Ele continua te amando, Ele continua cuidando de você. Descanse em Deus, e você ainda o louvará. Ah, Senhor, vem sobre esse Pai que ouve, não a minha voz, mas ouve a Tua voz nessa hora. Traga libertação a esse coração, traga, Pai, transformação. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite ele de uma maneira especial. Que o Senhor visite essa pessoa com um amor tão profundo, Deus, ao ponto dessa pessoa responder ao teu chamado, a responder, ó Pai, ao teu convite de andar com o Senhor. Ah, Pai, se há pessoas, ó Pai, que não conhecem o Teu nome, Pai, que estão nos assistindo nessa hora, Pai, alcance esse coração de uma maneira tão profunda, Deus, que ele não consiga, Pai, resistir a esse amor. A esse meu irmão, ó Pai, eu te peço que ajude o Teu filho, a Tua filha a andar por fé e não por vista. Não de acordo com aquilo que ele tem as suas capacidades. Ah, Senhor, como é bom, Pai, olhar para o Senhor e saber que as Tuas promessas, ó Pai, podem não ser vividas na minha geração, mas pela minha fidelidade, os meus filhos, os meus netos, eles podem viver a promessa que o Senhor me prometeu. Mas independente de tudo isso, Deus, se promessas que o Senhor fez aqui para a terra não acontecerem, Deus, há uma promessa, a promessa de que o Senhor virá para buscar a sua igreja, a promessa que o Senhor virá para nos alcançar, ó Pai, de uma maneira plena, total. É essa a realidade, ó Pai. Nós queremos estar e somos cientes de que em breve, muito em breve acontecerá, Pai. Eu te peço, Senhor, acalme o coração do meu irmão e da minha irmã que está agitado. Que a Tua doce voz, ó Pai, não importa se essa palavra está chegando como um forte vento, não importa se essa palavra está chegando, ó Pai, como um fogo, não importa se essa palavra está chegando, ó Pai, como uma brisa suave. Ah, Deus, eu quero declarar, Deus, que pessoas possam ouvir a Sua voz e que sejam confortadas
por essa doce voz. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Você, querido, que tomou uma decisão diante dessa palavra, diante de tudo que você ouviu, entre nas redes sociais da nossa igreja, que vai estar aparecendo aí na tela. Entre em contato, se manifestando, declarando o quanto que você quer mais conhecer acerca de Jesus. E de alguma forma nós vamos entrar em contato com você. E que você, meu querido, minha querida que nos assistiu até agora, continue crendo que você é uma bênção, que você é um filho amado e que a sua identidade está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que guarde o seu coração hoje e para todos sempre. Amém.